Anexo à grande biblioteca de Alexandria estava o museu. Museu aqui, não uma instituição feita para guardar coisas antigas, mas uma instituição dedicada às musas. As musas são aquelas inspiradoras das artes. Não só das artes, mas também, por exemplo, existe a musa da história. Então, das artes e ciências, como viriam a ser conhecidas depois. Então, o Museu de Alexandria era um local dedicado ao desenvolvimento da arte em grego tékne, então também o desenvolvimento técnico. A arte entendida enquanto tanto aquilo que é belo quanto aquilo que é útil, aquilo que é vantajoso, aquilo que é inovador e que auxilia o trabalho humano, a produção humana. O museu é um centro de inovação, em sua época, o único do mundo. Aqui nessa imagem, assim como numa anterior que eu mostrei, também do jogo Assassin's Creed Origins, que mostra uma recriação como eles imaginaram o museu. É possível notar que esses prédios não eram assim tão grandes. A cidade de Alexandria, a maior cidade do seu tempo, tinha 500 mil habitantes. Hoje seria uma cidade de porte médio, sequer seria uma cidade grande para os padrões atuais. O mundo tinha uma população muito menor. O mundo sempre teve uma população muito menor. Foi só no começo do século XIX, por volta do ano 1804, que a população do mundo pela primeira vez alcançou 1 bilhão de habitantes. Nesse período de Alexandria, a população seria entre 100 e 200 milhões de habitantes no mundo inteiro. No Museu de Alexandria eram reunidas e produzidas não só belas artes, mas obras de artes úteis, como a mecânica e a astronomia. A astronomia útil, por exemplo, para a navegação. E nesse tempo, muitas pessoas seguiam a ideia de astrologia. Era muito associada à astronomia. A ideia de que o céu, os astros, influenciam de alguma maneira na vida humana. Em regiões próximas a Alexandria, no mar, foram encontrados alguns naufrágios, e num desses naufrágios encontrou-se um objeto muito complexo. Seria semelhante a este aqui, recriado. Um objeto contando com dezenas de engrenagens, dezenas de mecanismos, muito complexo, que, partindo do modelo geocêntrico, mostrava a posição de todos os astros no céu e a posição relativa do zodíaco. O zodíaco, os 12 espaços do céu, as 12 figuras que se observa no céu, são hoje entendidos como signos, né? Que muitos antigos consideravam capazes de influenciar a vida humana. Então, esse objeto aqui contava com um mecanismo que você poderia rodar e ele moveria os ponteiros, cada um na velocidade correta, correspondente aos planetas: a Lua, o Sol, Mercúrio, Saturno e os demais planetas. Objeto de grande complexidade, demonstrando que, no mundo antigo, principalmente em Alexandria, alcançou-se um nível de desenvolvimento técnico à frente do que muitos compreendiam como adequado ao mundo antigo, como correspondente ao mundo antigo. Um objeto dessa complexidade aqui somente seria criado novamente na época do Renascimento. O desenvolvimento da astronomia também foi muito grande em Alexandria. Ali viveu, como já mencionei, Aristarco, que 2 séculos antes de Cristo, ao observar que os cálculos necessários para descrever o sistema planetário, colocando-se a Terra no centro e tudo girando em torno da Terra, eram muito complexos, propôs uma solução que simplificava, que parecia mais correta devido à sua maior simplicidade. O Sol seria o centro do universo e a Terra, assim como os demais planetas, estariam girando em torno do Sol. Ele teria escrito uma obra depositada na Biblioteca de Alexandria. Porém, essa obra nós hoje não mais a possuímos. Em Alexandria também viveu Eratóstenes. Eratóstenes era um grande matemático e, ao ouvir, na verdade, ao ler em um livro que numa cidade ao sul do Egito, durante o solstício de verão, o Sol incidia em perfeita perpendicularidade no fundo de um poço. Ou seja, o Sol ficava perfeitamente em zênite naquele dia
no solstício de verão. E ele verificou que em Alexandria, bem mais ao norte, onde ele estava, o sol ainda projetava uma sombra naquele dia, ao meio-dia, de modo que a explicação para isso seria o fato da Terra ser uma esfera. E ele elabora um cálculo que permitiria descobrir qual é o diâmetro da Terra, desde que se soubesse qual era a distância exata entre Alexandria e aquela cidade ao sul do Egito. Então ele teria contratado uma pessoa que media distâncias, especializada em caminhar para uma região distante, contando os passos, literalmente, para dizer qual era a distância. Então, sabendo qual era a distância, ele teria calculado o tamanho da Terra e teria acertado com uma precisão de 99%. Então, Eratóstenes não apenas demonstra pela primeira vez que a Terra é esférica, já se defendia isso, mas ele demonstra, como também descreve o tamanho quase exato da Terra, 2000 anos atrás. A mecânica também se desenvolveu muito. Arquimedes viveu em Siracusa, no sul da Itália, na Magna Grécia, como era chamada, porém ele produziu nesse período alexandrino, período helenístico. Viveu no século III a.C. Arquimedes teria inventado várias máquinas, inclusive teria ajudado a cidade de Siracusa a derrotar os romanos com as suas máquinas de guerra. Dizem que as máquinas de Arquimedes conseguiam afundar os navios romanos. Então a cidade de Siracusa teria escapado desse primeiro cerco. Depois ela, assim como toda a Itália, cairia diante de Roma, mas dessa vez Arquimedes a salvou. Ele também desenvolveu algumas máquinas, como por exemplo o parafuso de Arquimedes, que era um tipo de espiral feita para tirar água de minas, água de poços. Quando se cava em busca de carvão, em busca de ouro, de prata, no subsolo a água tende a se acumular, e retirar essa água é muito difícil. Então ele inventa esse dispositivo com uma espiral que facilita a retirada de água. Também teria inventado várias outras obras. Arquimedes teria sido aquele que, segundo a lenda, foi desafiado a verificar se a coroa do rei era inteiramente feita de ouro e dizer qual seria o seu peso exato, seu volume correspondente, caso fosse de ouro. O ouro tem um peso específico, é bem mais pesado que o ferro, por exemplo. E aí ele teria elaborado um modo de verificar qual era o volume da coroa, um objeto muito complexo, ao depositá-la num jarro de água, porque ela deslocaria a quantidade de água equivalente ao seu volume. Aí diz a lenda que quando ele descobriu isso, ele estava na banheira e aí teria saído correndo gritando Eureka, Eureka, sendo que descobriu o modo de calcular o volume de um objeto complexo. Talvez a invenção mais impressionante que estaria no Museu de Alexandria, ou então apenas teorizada em um livro depositado na grande biblioteca de Alexandria, tenha sido o protótipo do primeiro motor a vapor da história, feito por Heron de Alexandria. O motor a vapor, descrito por ele, é como esse da imagem aqui. É basicamente um recipiente que contém água e abaixo se colocaria algum tipo de combustível, como lenha aqui ou carvão. O fogo esquentaria a água, faria a água passar do estado líquido para o gasoso. O gás, observou Heron, possui um volume muito maior do que o líquido. Ele se expande, de tal modo que, em um objeto fechado como esse, a água fervente iria ter que expelir esse vapor e o expeliria com certa velocidade. Assim, colocando-se um objeto circular, se poderia fazer um objeto girar, produzir movimento apenas com o uso de água e calor, movimento a vapor, tal como nessa GIF. Por que isso é importante? Ora, porque 2000 anos depois da época de Heron, de Alexandria, na Inglaterra foi inventado o motor a vapor, um objeto capaz de produzir movimento. Antes, o ser humano produzia movimento apenas com seu corpo, com o corpo de animais,
como cavalos, bois, o que é muito limitado, ou então servia-se do movimento produzido pela natureza, por exemplo, o movimento de um rio que corre para girar uma roda d'água, ou o movimento do vento para fazer girar moinhos. Mas isso é dependente do local, não é algo que se pode instalar em qualquer lugar, não é conveniente. Quando na Inglaterra inventam um motor a vapor, eles pensam logo em meios de utilizá-lo, em empregos para aquela inovação. Na Inglaterra, eles produziam tecidos em grande quantidade, tecidos feitos a partir da lã. Então era necessário fiar a lã, transformá-la em fios, e depois era necessário tecer e agrupar esses fios e formar tecidos. Um trabalho bastante laborioso, demorado, que requeria o emprego de muitas pessoas. Eles utilizam a máquina a vapor para fazer os fios e para tecer inicialmente. São os dois primeiros empregos do motor a vapor. E isso amplia drasticamente a capacidade de produção de tecidos da Inglaterra. Depois, o motor a vapor foi empregado em várias outras coisas, em várias outras máquinas, inclusive máquinas que podiam ser utilizadas para o transporte de carga e de pessoas. Por exemplo, o barco a vapor e o trem a vapor, que é o primeiro veículo em terra utilizado. O primeiro veículo que não é movido à força humana ou animal. Ou seja, o motor a vapor desencadeia a grande revolução industrial que alterou drasticamente a vida humana desde então. Se pode dividir a história humana, sob certo aspecto, entre antes e depois da Revolução Industrial. Porque, por exemplo, a população humana total, depois da Revolução Industrial, é várias vezes superior à população que existia antes dela. A população sempre cresceu muito devagar. Após a Revolução Industrial, ela explode, porque o motor é utilizado na agricultura, então a produção de alimentos é muito maior, o transporte é muito mais fácil. Diversas inovações técnicas se seguem a essa invenção. A riqueza humana, de modo geral, se torna muito mais ampla. De fato, pela primeira vez na história se nota um enriquecimento geral da população, um enriquecimento notável, substancial, ao longo de poucas gerações. Tudo isso, talvez, pudesse ter ocorrido em Alexandria, 2000 anos atrás, e não na Inglaterra, pouco mais de 200 anos atrás. Porém, alguns especulam que, por ser o mundo grego, por ser a produção no mundo grego fundada no trabalho escravo, não se tinha tanto incentivo econômico para empregar uma máquina como essa na produção. A Inglaterra do século XVIII possuía empregados assalariados. Quem produzia tecidos numa manufatura precisava pagar aqueles empregados. Então, caso ele pudesse produzir mais, tendo menos empregados, era uma grande vantagem. No mundo que dependia de escravos, a vantagem seria bem menor, segundo essa ideia. Então, talvez por isso, essa invenção de Heron de Alexandria só tenha dado frutos 2000 anos após a sua primeira teorização. Se pode apenas especular em que estado estaria o mundo caso, naquela época, eles houvessem pensado nos vários possíveis usos de um motor como esse, um motor a vapor. Embora Alexandria tenha se tornado o centro do desenvolvimento científico, se pode dizer, desenvolvimento da técnica, desenvolvimento na astronomia, na matemática, quanto à filosofia, Atenas continuou sendo o centro do mundo grego. Ali estavam as escolas de Platão, o platonismo, derivado da doutrina de Sócrates, originado nela, porém modificado por Platão, e o que restou, de certo modo, da escola de Aristóteles, a academia e o liceu. Porém, o mais importante dessa época é que ali surgem 4 grandes escolas de pensamento que iriam influenciar a filosofia durante todo o período helenístico e também durante o período imperial. E depois, novamente, num retorno, também a filosofia do período renascentista, principalmente na Itália. Essas escolas eram o epicurismo,
o estoicismo, o ceticismo e o cinismo, as 4 grandes correntes filosóficas do período helenístico. Então, 4 novas escolas, podemos chamar, ou correntes filosóficas, que se acrescentam àquelas que já existiam. As principais, a Academia e o Liceu. A Academia de Platão funciona de modo ininterrupto por 300 anos. Então, durante todo o período helenístico, ela existiu em Atenas. Conta-se que ela foi destruída no século I a.C. pelo general romano Sulla, que, para conquistar a cidade de Atenas, teria lançado mão dos bosques da academia, mandado cortar as árvores da academia para fabricar suas máquinas de guerra. Quando Platão morre, assume como escolarca seu sobrinho, Espeusipo. Quando este morre, assume outro, depois outro e outros. Nos 300 anos em que ela dura, a primeira academia de Platão, as doutrinas, em várias ocasiões, dos escolarcas são diferentes das de Platão. Surgem até alguns escolarcas que são céticos na academia, chamada Academia Cética. Depois, já na época imperial, a Academia de Platão é refundada, sob outros moldes, outros parâmetros, chamada Academia Neoplatônica. E essa Academia Neoplatônica só irá encerrar suas atividades 1000 anos após a época de Platão, quando o imperador do Oriente, Justiniano, manda fechar as escolas de filosofia. Justiniano, já cristão, o Império Romano, que hoje entenderíamos como Império Romano do Oriente, mas ele se chamava Império Romano, era cristão e associava a filosofia platônica, como pagã. Associava ao paganismo, então manda proibir o ensino da filosofia e manda fechar a última escola de filosofia do mundo antigo. Então, a Academia de Platão perdurou por todo esse período, e a sua doutrina, o platonismo, perdura com modificações durante todo o helenismo. Aqui nessa imagem, um belo mosaico descoberto em Pompeia, preservado pelas cinzas do vulcão, mostrando Platão em sua academia, ensinando discípulos. Talvez esse que está de pé, com um pergaminho em sua mão, seja Aristóteles. Ele e os seus discípulos depois seriam chamados peripatéticos, aqueles que passeiam. Ele, com o livro na mão, era chamado o leitor. Assim como a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, se não na sua configuração original, mas as suas ideias, suas teorias, permaneceram com alguma influência por um tempo após a morte de Aristóteles. Quando Aristóteles morre, assume como chefe da sua escola seu discípulo e amigo, Teofrasto. Teofrasto, aquele que teria criado a disciplina da botânica, estudo das plantas, escreveu os caracteres, ele fala sobre as diferentes personalidades humanas. Depois, quando morre Teofrasto, teria assumido a direção da escola Estratão. Porém, após esse, a escola teria caído em declínio. As obras de Aristóteles, como eu disse, permaneceram esquecidas por 200 anos em uma casa, abandonadas em um porão até que as pessoas esquecessem que estavam lá. Na antiguidade, o que se percebe é que a filosofia de Aristóteles nunca chegou a ter a mesma influência que a filosofia de Platão. Essa dominância do platonismo iria depois se inverter durante o período medieval, durante a escolástica, pois aí a influência de Aristóteles seria muito maior do que a influência do platonismo. Aqui, filósofos caminhando, passeando, filósofos peripatéticos, aqueles que passeiam. As duas mais influentes escolas do período helenístico foram o estoicismo e o epicurismo, escolas que rivalizaram em sua concepção acerca da filosofia, acerca da felicidade, ambas fundadas em Atenas. O estoicismo foi fundado por Zenão de Cítio, distinto daquele Zenão que foi discípulo de Parmênides. Zenão de Cítio seria um homem de ascendência fenícia, talvez hebraica, e ele ministrou as suas aulas em um pórtico em Atenas.
Na cidade de Atenas, em torno à ágora, que era o mercado, existiam vários pórticos. O pórtico é uma construção relativamente baixa, que tem um muro ao fundo, é fechada na parte de trás e aberta na parte da frente, com colunas sustentando o teto. O pórtico era um local para facilitar o comércio, onde as pessoas podiam se abrigar do sol e algumas pessoas vendiam produtos ali. Zenão de Sício, estando em Atenas como estrangeiro, teria servido-se do pórtico para ensinar filosofia após a ter aprendido. E a sua filosofia e os seus discípulos ficaram conhecidos como o estoicismo e os estoicos, respectivamente. Stoa, em grego, significa justamente pórtico. Então, aqueles que são do pórtico, ou a filosofia daqueles do pórtico, o estoicismo de Zenão. Depois, sua doutrina seria desenvolvida por vários outros pensadores, como, por exemplo, o escravo Epiteto e o imperador do Império Romano, Marco Aurélio, dois estoicos, assim como Sêneca e outros. O epicurismo recebe o nome de Epicuro, seu fundador, um filósofo que teria fundado sua escola em um jardim nas cercanias de Atenas, o Jardim Epicurista. As doutrinas do epicurismo e do estoicismo assemelham-se em alguns aspectos, porém diferem radicalmente em outros. Ambas assemelham-se na ideia de que a filosofia não é meramente uma contemplação, ou não é principalmente uma contemplação, como havia dito, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles considerava que a virtude moral tem valor, a ação humana virtuosa tem valor, porém aquilo que é superior é a virtude intelectual, o contemplar o universo, porque o ser mais elevado que existe, que é o primeiro motor, ou o motor imóvel de Aristóteles, ele não age, ele apenas pensa. O pensamento é superior à ação, de modo que conhecer a realidade, contemplar a realidade, tem valor por si só. Para que serve a filosofia? Poderia se perguntar a Aristóteles. A filosofia primeira, por exemplo, ele dirá que é a coisa mais inútil de todas. Ele diz, porém, é aquela que é superior, é a mais valiosa, embora seja a mais inútil. E a parte da filosofia que tem utilidade, que é a filosofia prática, a ética e política, é inferior a essa filosofia primeira, a metafísica. Zenão e Epicuro consideravam o sentido oposto. Conhecer tem valor, porém o objetivo da filosofia não é conhecer. O objetivo último da filosofia não é simplesmente saber qual é a realidade, conhecer as coisas por conhecer. O motivo de se filosofar, o motivo de se praticar a filosofia é a busca pela felicidade. Você filosofa não para conhecer, mas você conhece para ser feliz. O fim último da filosofia é a obtenção da felicidade. Nesse aspecto, também não seria tão distinto da filosofia de Aristóteles, que dizia que o fim último da vida humana é a felicidade. Felicidade entendida enquanto uma posse conjunta de todos os bens. Porém, Aristóteles colocava como o bem mais superior de todos a virtude ou a excelência intelectual. E a felicidade seria uma existência que deriva disso, um estado que deriva da excelência. Os epicuristas e os estoicos pensam que a filosofia é um tipo de terapia para a alma. A filosofia é a medicina da alma. Assim como Sócrates, antes de Platão, havia dito, eles enxergam que se deve conhecer para obter-se a tranquilidade de alma. Você estuda, por exemplo, a física, que é a filosofia da natureza, estuda a lógica para obter um bem ético, para obter a felicidade. A felicidade entendida como uma espécie de imperturbabilidade da alma, uma ataraxia. Porém, o modo como se obterá isso será diferente. Você tem a ideia de que a filosofia pode ser comparada a uma árvore. As raízes da árvore, ou talvez até a cerca em torno da árvore, seria comparada à lógica, que fornece os fundamentos.
o estudo de como se obtém o conhecimento. O tronco da árvore e os galhos seriam a física, conhecer o mundo natural. E os frutos da árvore, que é o principal motivo de você plantar uma árvore, é para colher seus frutos, representam a ética, é a felicidade que você obterá com o estudo filosófico, em consequência dele. Mas o modo como eles viam que se poderia alcançar esse estado de felicidade diferia. Os estoicos, começando por Zenão, diziam que a felicidade consiste na virtude, unicamente na virtude. O homem virtuoso, excelente, será feliz, mesmo se ele for pobre, mesmo se ele for doente, mesmo que ele esteja sofrendo no corpo. A virtude é tudo que é necessário para a felicidade. Você ser excelente de alma, você ser dotado de prudência, de coragem e outras virtudes. Enquanto que, por exemplo, Aristóteles diria que a virtude é o elemento mais importante, porém, uma pessoa que, por exemplo, é doente, não se pode dizer que ela é feliz, mesmo que ela seja virtuosa, porque a doença empanaria a sua felicidade. Ou então, uma pessoa que é muito pobre, a pobreza é vista como um empecilho para a felicidade. Enquanto que os estoicos dizem: o homem que é justo, o homem que é virtuoso, este é feliz, independente das suas circunstâncias externas. O epicurismo dizia que a felicidade fundamenta-se não na virtude, mas na tranquilidade de alma. É feliz aquele que não está perturbado, cuja alma está tranquila. O que perturba a alma? Os medos e os desejos. Então, para ser feliz, você tem que se livrar dos medos, como o medo da morte. Você tem que compreender que a morte não é temível. Tem que se livrar do medo dos deuses, se livrar do medo do acaso, da má sorte que pode advir, porque ao compreender a realidade, ao compreender a natureza humana em geral, você percebe que as coisas que os homens temem, de fato, não são dignas de temor, por vários motivos. Por exemplo, a doença, eles consideram que não é digna de temor, porque ou ela é fraca e persistente, e nesse caso você ainda terá muitos intervalos em que terá a tranquilidade, em que terá o prazer derivado da tranquilidade, ou então ela é muito forte e nesse caso te mata, e aí você deixa de sentir esse mal. Do mesmo modo, a morte também não é algo temível, porque os epicuristas consideram que o corpo humano, assim como toda a natureza, é composta de átomos, é matéria organizada. E a morte seria o desagregar dessa matéria. Então, ao morrer, aquilo que você é, que é esse corpo organizado, essa estrutura biológica, se desfaz. Então, a sua alma, o seu pensamento também se desfaz. Você deixa de existir na morte. Então, quando a morte se torna presente, você está ausente, de tal modo que não faz sentido temer a morte. Você nunca a experimentará. Epicuro argumenta desse modo com outras coisas que são temidas pelos humanos. Se elimina os temores para se obter a tranquilidade. E do mesmo modo, se elimina os desejos que são não naturais ou não necessários, porque eles perturbam a alma. O epicurista dirá que a felicidade consiste no prazer, porém o prazer corretamente entendido enquanto a tranquilidade de alma, porque o prazer derivado de certas ações é obtido a muito custo e ele costuma vir acompanhado de sofrimentos. Então, um cálculo adequado mostra que não é vantajoso buscá-lo, enquanto que o prazer da tranquilidade não traz consigo sofrimentos. Então, é esse que devemos buscar. Depois estudaremos especificamente essas duas filosofias, o estoicismo e o epicurismo, assim como as outras do período helenístico. Aqui estamos apenas vendo de modo mais amplo. Além do epicurismo e estoicismo, as outras duas grandes filosofias do período helenístico, o ceticismo e o cinismo. O ceticismo fundado por Pirro de Elis, aqui de capacete. Pirro
Foi um dos homens que foram com Alexandre, da Grécia até a Índia, e retornou. Ele viu todo o mundo conhecido. Ele viu os vários costumes diferentes. Ele viu que os persas acreditavam em outros deuses, distintos dos deuses gregos. Ele viu que na Índia costumes eram muito diferentes do que eram na Grécia e na Pérsia. Então, isso motiva nele um questionar acerca dos costumes e se transformará num questionar-se acerca da capacidade humana de conhecer, acerca da possibilidade de se obter certezas. Então, Pirro desenvolve a filosofia chamada ceticismo, que depois será defendida por outros, inclusive por alguns escolarcas da academia platônica. Aqui, ao seu lado, Antístenes, o fundador do cinismo, que depois será levado ao seu mais extremo desenvolvimento por Diógenes, o cão. O cínico é o filósofo que vive como um cão de rua. Ele vê que todo o orgulho humano é vão. Ele vê que as supostas necessidades humanas foram artificialmente ampliadas. O homem crê precisar de muito mais coisas do que de fato ele precisa. O homem não se enxerga tal como ele é. Ele perdeu contato com a sua natureza. Por isso Diógenes, o cão, andava com uma lanterna acesa em plena luz do dia, dizendo: procuro o homem, procuro o homem. Ou seja, diante dele não estavam homens, estavam várias máscaras sobre máscaras. Estava algo artificial. O homem estava muito abaixo daquilo tudo, a verdadeira realidade humana que ele buscava descobrir. Então, o ceticismo irá questionar toda a filosofia, toda a possibilidade da filosofia, irá opor-se ao dogmatismo filosófico dos epicuristas, dos céticos, dos aristotélicos, dos platônicos. Com base em que afirmas isso? Pergunta o cético. Como é possível conhecer? O que é possível conhecer? O que é o conhecimento? Toda a filosofia será questionada por eles, enquanto que os cínicos questionarão os próprios fundamentos da vida humana. De que, de fato, necessitas? Pergunta o cínico. De muito pouco, ele responde. Então, esse foi um resumo do período helenístico e um breve apanhado da filosofia que se desenvolveu nele. Recapitulando, o período helenístico durou aproximadamente 300 anos, indo desde a época de Alexandre até o surgimento, até o estabelecimento do Império Romano. 300 anos aqui, contando-se até o período em que o Egito Ptolomaico finalmente se torna parte do Império Romano, no século I a.C. O período helenístico foi um período de grande evolução nas ciências, nas artes e na literatura. Alexandria tornou-se a principal cidade da Grécia, tornou-se o centro cultural da Grécia, em vários aspectos. Ali foram fundadas as instituições do Museu de Alexandria e a Grande Biblioteca. O museu era uma instituição anexa à biblioteca, dedicada às musas. As musas que na Grécia eram as patronas das artes e patronas das formas de conhecimento, das ciências, então. O museu é uma instituição dedicada à pesquisa técnica e científica. Não é uma instituição feita para armazenar produtos passados, armazenar vestígios humanos, mas para criar o futuro humano. No Museu de Alexandria teria sido criado o primeiro motor a vapor feito por Hero. Ali teriam sido desenvolvidas várias inovações técnicas. E a grande biblioteca de Alexandria, que chegou a reunir 500 mil livros, todo o conhecimento do mundo antigo, milhares de livros que hoje estão perdidos, os livros dos filósofos pré-socráticos, dos sofistas, livros de poetas, de dramaturgos, estavam ali guardados, preciosos tesouros. Na era cristã,
a biblioteca acabou por ser destruída. Os cristãos a viam como um local de paganismo. Eles não tinham acesso àquilo, já que o cristianismo se propaga inicialmente entre a população mais pobre, população que não sabia ler, que não frequentaria. Então eles viam aquilo, desconheciam o seu propósito e associavam apenas à religião pagã. No incêndio, certamente se perderam muitas obras que só estavam ali. No mundo antigo, os livros não eram tão copiados, não havia um tão grande número de exemplares de cada obra. Então, Alexandria foi o centro do desenvolvimento técnico e científico do mundo grego no período helenístico. Porém, a cidade de Atenas continuou sendo o centro da filosofia, o centro do desenvolvimento filosófico. Ali surgiram e perduraram 4 escolas, além das 2 que já havia, que era a Academia e o Liceu. Surgiram a escola epicurista, a escola estoica, a escola cética e a cínica. Essas 4 correntes filosóficas propunham teorias diferentes das que existiram no período clássico, focavam-se menos na questão política e mais na questão ética. O estoicismo e o epicurismo buscavam, através da filosofia, obter a felicidade. Porém, de qual modo, em quais bases fundariam esse propósito, nisso diferiam. O ceticismo irá questionar toda a filosofia, irá questionar a própria possibilidade do conhecimento, enquanto que o cinismo questionará todo o modo de vida do ser humano, questionará o que de fato é necessário, o que de fato é natural, o que de fato confere a felicidade ao homem. Então, eu encerro por aqui essa aula inicial sobre a filosofia no período helenístico e o período helenístico, de modo geral, e agradeço pela atenção. Muito obrigado.